Olá, boa tarde. Um dos fundadores do grupo extremista Talibã chegou em Cabul para negociar a formação do novo governo do Afeganistão. Diante do caos no aeroporto da capital afegã, os Estados Unidos alertaram cidadãos americanos para que não se desloquem até o local. E a Grécia terminou de construir um muro para impedir a entrada de refugiados. E ainda, Belo Horizonte afrouxa regras para escolas e comércio. E São Paulo tem bares lotados no primeiro fim de semana sem restrições por causa da pandemia. Capitais promovem mutirões para acelerar a vacinação contra a Covid. O fogo não dá trégua e avança pela vegetação seca do Pantanal. E a operação montada para levar atletas e equipamentos do Brasil para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Jornal Hoje está começando. Começamos com notícias do Afeganistão, porque um dos fundadores do grupo extremista Talibã chegou a Cabul para negociar a formação de um novo governo no país. Enquanto isso, o caos do lado de fora do aeroporto aumentou, com milhares de pessoas tentando fugir do Afeganistão. Os Estados Unidos alertaram os cidadãos americanos para não irem até lá por causa de potenciais ameaças à segurança. A Candice Carvalho vai aparecer aqui no nosso telão para conversar conosco, tem os detalhes disso, porque a pergunta que fica é como vão conseguir, então, resgatar as pessoas de lá dessa maneira, com essa recomendação das pessoas não se deslocarem para o aeroporto. Candice, boa tarde. Boa tarde, Maju, tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, não está claro, Maju. As autoridades americanas disseram que os cidadãos devem esperar o ok das tropas locais para irem para o aeroporto somente no momento certo. O Pentágono informou que 3 helicópteros dos Estados Unidos resgataram 169 americanos de um hotel em Cabul nos últimos dias, mas o presidente Joe Biden indicou que esse tipo de operação não vai ser frequente para não criar um caos em outros pontos da cidade de Cabul. O Pentágono confirmou agora, em coletiva, que 3.800 civis, entre cidadãos americanos e afegãos, foram retirados do país em 24 horas e 17 mil foram retirados desde o sábado passado, dia 14 de agosto. É uma corrida contra o tempo. Por enquanto, a data do fim da operação é 31 de agosto. O presidente Joe Biden já disse que não vai manter essa operação de retirada de pessoas por tempo indeterminado, mas também já admitiu que pode ter que esticar esse prazo. Enquanto existe uma força-tarefa para a retirada de gente do país, a situação para quem fica também é cada vez mais grave. Já são 7 dias que os bancos estão fechados, tem relatos de caixas eletrônicos que não têm mais dinheiro. O Mullah Abdul Ghani Baradar, que é um dos fundadores do Talibã, chegou a Cabul e está em contato com outros chefes do grupo. Eles estão se preparando agora para negociar com políticos afegãos e devem formalizar em breve um novo governo. O porta-voz do Talibã disse hoje que combatentes que têm cometido atos de violência contra a população vão ser punidos. O discurso pacificador dessa semana parece bem diferente da realidade nas ruas. A situação é caótica desde que o Talibã tomou o poder no domingo passado. Mas parece que hoje tudo piorou. Num calor escaldante, milhares de pessoas continuam no entorno do aeroporto sem poder entrar. Esse grupo conseguiu avançar. Quem está nessa área tem mais chances de entrar num dos voos militares. São pessoas que têm em mãos documentos que são exigidos para sair do país. Vidas que dependem desses papéis. Os soldados organizam a verificação. O Ministério de Relações Exteriores da Bélgica confirmou que um avião decolou de Cabul sem um único passageiro, porque quem deveria embarcar não conseguiu entrar no aeroporto, controlado pelas forças estrangeiras e cercado por barricadas de arame farpado. Os civis vivem momentos de total desamparo. Esse vídeo, gravado na última quarta-feira, mostra as forças afegãs atirando para o alto. Um homem relatou que os tiros são muito perto das crianças. Ele diz que algumas ficaram sem ar de tanto chorar. Kids were suffocating, crying. Ontem, o presidente americano Joe Biden prometeu trazer todos os americanos para casa e também usar todos os recursos para retirar aliados do país. A crise pede um esforço mundial. 13 países já concordaram em servir de base temporária para afegãos.
Um deles é a Colômbia. O presidente Ivan Duque anunciou que refugiados afegãos que tentam chegar aos Estados Unidos vão poder ficar na Colômbia temporariamente. Para que estén em Colômbia temporalmente. Enquanto a comunidade internacional se mobiliza, o número de desalojados no Afeganistão chega a 3.700.000. A maioria, mulheres e crianças, que trazem no olhar a incerteza e o medo do futuro. E quanto aos brasileiros, que estão por lá, o Itamaraty disse que 5 brasileiros estão no Afeganistão e 2 deles querem deixar o país. O Itamaraty afirmou que está em contato com países que fazem operações de resgate e que os brasileiros vão receber o apoio mais amplo possível. O governo federal também avalia a possibilidade de conceder vistos humanitários para estrangeiros afetados pela crise no Afeganistão. E a Grécia terminou um muro de 40 quilômetros na fronteira com a Turquia para impedir justamente a entrada de imigrantes do Afeganistão. Vou para Lisboa agora conversar com o Leonardo Monteiro, porque os países europeus estão achando que uma crise migratória é inevitável. Eles têm na memória também a entrada de sírios, numa memória que não é tão longa, tão distante assim, Léo, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Enquanto alguns países se preparam para acolher esses refugiados, como a Alemanha, a Espanha e até mesmo Portugal, a Grécia vai aí nesse caminho contrário. Esse muro na Grécia, Maju, começou a ser construído no ano passado, mas segundo o ministro da Defesa grego, o trabalho foi sim intensificado para ser concluído mais rapidamente por causa da crise no Afeganistão. São 40 quilômetros de extensão na fronteira com a Turquia para evitar que refugiados afegãos consigam chegar à Grécia. O governo grego também instalou um novo sistema de vigilância automatizado. Maju, as forças de fronteira gregas estão em alerta para garantir que o país não se torne novamente a porta de entrada da Europa, quando aconteceu em 2015, quando quase 1 milhão de pessoas fugindo de conflitos no Oriente Médio chegaram da Turquia à Grécia antes de se refugiarem em outros países aqui da Europa. A Turquia também está reforçando a fronteira com o Irã, Maju, para impedir também a entrada de afegãos que fogem do regime talibã. Além do reforço de tropas e de torres de vigilância, um muro que está sendo construído na fronteira está quase concluído. Hoje, mais cedo, a presidente da Comissão Europeia disse que vai fornecer financiamento aos países do bloco que queiram receber refugiados. Ursula von der Leyen afirmou também que o bloco não reconhece o Talibã e que não está mantendo qualquer negociação política com o grupo. Maju. Obrigada, Léo. E a Delegacia de Homicídios disse que ouviu testemunhas e apreendeu as armas usadas pelos policiais para perícia. Nenhum traficante foi preso. E São Paulo está vivendo o primeiro fim de semana sem restrições para comércio, museus e cinemas. Aqui, na capital paulista, um evento teste está avaliando os protocolos de funcionamento de feiras de exposições. Fazia tempo que a gente não tinha um programa assim para ir em São Paulo. Tem 1 ano e 5 meses que os eventos estão proibidos no estado. Todo mundo tem que fazer o teste contra a Covid. Quem vem trabalhar e os visitantes. E as amostras são analisadas aqui mesmo. Todo mundo tem que fazer um cadastro, depois você mede a temperatura. Se não está com febre, vem para essa parte aqui, que é a área do teste rápido de Covid. Resultado negativo. O governo vai monitorar todas as pessoas que participam da feira. Obrigado. Vai mandar mensagem para todo mundo ao longo dos próximos 14 dias para saber se teve algum sintoma e poder, com isso, medir o impacto desse evento. Essa feira no Memorial da América Latina é um teste e o resultado dessa experiência vai ajudar o governo a criar regras para a retomada do setor. É provar que o nosso setor tem capacidade de voltar nesse período até o final do ano, mesmo de forma parcial, sendo em locais públicos, em áreas livres, tendo controle de público, distanciamento. 111 expositores estão na Feira das Feiras Criativas, que acontece hoje e amanhã. No máximo, 1.200 pessoas podem entrar com hora marcada. Isso é 4% da capacidade de público daqui. Uma pesquisa da empresa de turismo e eventos da Prefeitura de São Paulo revelou que 89% do comércio no setor da economia criativa da cidade é composto por feiras fixas e itinerantes.
Para mim é muito importante a feira porque é a primeira vez que o público vai ter contato com a boneca real, né? Até agora era só por internet. O público também estava com saudades de frequentar esses eventos. Esse contato, eu acho que tanto para o expositor quanto para nós visitantes, né, é uma necessidade do ser humano, né? Este é o primeiro fim de semana sem restrições no estado para diversos setores, como comércio, museus, restaurantes e bares. Em muitos deles, nesta madrugada, teve aglomeração nas calçadas com gente sem máscara. Pelas regras do governo, mesmo com a liberação de funcionamento, o distanciamento social e o uso de máscara têm que ser mantidos. São os protocolos de combate à Covid que podem diminuir o risco das pessoas. Usando máscara, não evitar aglomeração, você entendeu? Dá para começar a viver um pouquinho mais, né? Agora era do telão para a gente ver os dados mais recentes da pandemia, reunidos pelo consórcio de imprensa com as secretarias de saúde. De quinta para sexta-feira, a gente teve aqui no Brasil, registrou 925 mortes por Covid e o total de vítimas desde o começo de tudo, 573.658. Temos 34.013 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, totalizando aqui 20.528.027 diagnósticos. As médias estão em estabilidade. A de casos aqui no telão, olha, 30.046 por dia, uma redução de 10% em 2 semanas. A mesma redução da média de mortes. O país aqui, ó, tem, em média, 821 óbitos por dia. No mapa agora, a situação da pandemia nos estados brasileiros. Aqui, um alento. Nenhum estado registrou alta hoje. Que bom. 8 estados e o Distrito Federal aparecem em amarelo com estabilidade. E 18 estados têm queda na média de mortes. Maiores quedas lá em Roraima, queda de 69%, e no Rio Grande do Norte, com queda de 63%. Agora é hora de falar de esperança, de solidariedade, de carinho, de ajuda e de fazer conexão aqui com o nosso Criança Esperança 2021. Vou chamar a Valéria Almeida e o Érico Braz, que tem um recado importante pra gente sobre como doar. Valéria, prazer falar contigo, e Érico também. Boa tarde. Boa tarde, Maju, minha amiga, que prazer falar com você. Dá uma olhadinha nesse mesão lindo do Criança Esperança 2021. Olha só, tem gente nova aqui, a Kézia Estácio, Jussara Freire, o João Pedro Zappa e a Zezé Barbosa. Pessoal do mesão testado e protegido, prontos para atender a sua ligação, né, Érico? Com certeza, Maju, eu vou dizer aqui agora os números para doar. Você quer doar? Presta atenção, hein? Para doar R$ 7,0500 2021 007. Para doar R$ 20,00 0500 2021 020. E para doar R$ 40,00 0500 2021 040. As doações podem ser feitas pelo site do Criança Esperança, e eu tenho uma novidade para você. Você também pode fazer um Pix. Exatamente, a chave é essa aqui, ó. Esperança@unesco.org sem o cedilha, tá bom? Então fica Esperanca. O dinheiro vai direto para a conta da Unesco, que tem essa parceria maravilhosa com o Criança Esperança. E já que o Criança Esperança está numa corrente pela educação, eu vou interromper aqui uma ligação da Érica. Vou aqui, tá acabando na hora certa. Eu quero saber, Érica... Manda isso aqui, Valéria. Que bom, que bom. A gente acredita na educação. Obrigada, e tem muita gente acreditando. Eu quero saber como é que você era na escola. Valéria, vou te contar, eu tava comentando aqui que eu era aquela criança que ficava na frente e meio que ajudava a professora. Sabe essas crianças que tem orgulho de saber a resposta certa das coisas? Eu era bem estudiosa. Me identifico. Super. Me identifico. Vocês se identificam, gente? Eu tenho muita saudade. Maravilhosos. Aprendi muito. Maravilhosos. E a base, nossa base na educação. Que bom. Viva a educação. Viva. Olha, meninas, é o seguinte, a nossa parte aqui, Valéria, eu acho que acabou. Acabou, gente. Mas daqui a pouco, o Se Joga tá aqui, ó, ao vivo com Fernanda Gentil, no palco do Mesão da Esperança, tá? E mais tarde tem Fábio Porchat e Rita Batista também, tá bom, Valéria? Tá bom, né? Já que a gente tem que partir, eu também vou me despedir e já quero agradecer a todos. O Mesão tá lindo, segue aqui por toda a programação. Obrigada, Maju. Obrigada pra quem tá em casa. Amiga Criança Valéria. Esperança. Educação é a nossa esperança.
Beijo, amigos. Valéria, minha amiga. Érico, Érica, todo mundo aí. Obrigada, Doen. Olha, ainda hoje, um fenômeno incomum que pode ser observado no céu neste fim de semana. E a seguir, capitais promovem mutirões para acelerar a vacinação contra a Covid. E o fogo está avançando pela vegetação seca lá do Pantanal. E tem a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Já voltamos. Este sábado tem mutirão de vacinação contra a Covid em muitas capitais brasileiras. Lá em Curitiba é a primeira ação deste tipo desde o começo da pandemia. Ana Zimmermann vai contar pra gente se tem muito movimento por aí. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. O movimento por aqui aumentou bastante na última hora. A gente vê uma fila de jovens em busca da vacina. A gente está num dos 43 pontos montados para esse mutirão da vacinação. Normalmente são 20. A ideia foi descentralizar os locais justamente para evitar filas e aglomerações. Em dias normais, a vacinação termina às 5 da tarde, mas hoje no mutirão vai até às 8 da noite. Hoje estão sendo vacinados jovens de 22 até 25 anos e a expectativa é vacinar hoje 53 mil pessoas, o que seria um recorde de vacinação para o único dia aqui em Curitiba, Maju. Obrigada, Ana. E lá em Palmas, a vacinação virou balada. A ideia é atrair o público jovem. O Wesley Muricy mostra como é que está a procura por lá. Wesley, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A movimentação aqui está tranquila agora, mas ainda assim os jovens estão procurando espaço para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tem DJ, tem show de luzes e a estrutura foi organizada aqui no Espaço Cultural da capital. Essa balada da vacinação começou ontem à noite e a previsão é durar 24 horas. No último balanço, a Prefeitura informou que desde ontem à noite até agora há pouco, mais de 1.800 pessoas receberam a dose aqui, essa dose de esperança. E ainda tem muita esperança para ser aplicada aqui até às 7 da noite. Maju. Obrigada. E agora eu vou para o nosso mapa da vacinação para ver o andamento aqui no país, né? Vamos lá, vamos para o nosso telão. Em 24 horas, temos 1.034.960 pessoas que receberam a primeira dose e 564.060 segunda dose ou dose única. Total do dia aqui, 1.599.020 vacinados. Temos mais de 121 milhões de brasileiros que receberam primeira dose. Isso corresponde a 57,27% da população. E o percentual de completamente vacinados é de 25,50% da população. São mais de 54 milhões de pessoas. No mapa, aqui em verde mais escuro, a gente observa os estados mais adiantados na vacinação completa. Em destaque estão os 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere lá no site g1.com.br/coronavírus. E o fogo, hein? Fogo não dá trégua e continua avançando pela vegetação seca do Pantanal. Em Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães também está pegando fogo, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Exatamente. Olha, a Chapada dos Guimarães fica a 65 quilômetros de Cuiabá e a fumaça viajou. Tudo isso chegou à capital de Mato Grosso hoje. No total, 3 aeronaves despejam água, bombeiros, brigadistas do ICMBio, Defesa Civil, trabalham no combate às chamas, que está acontecendo desde quinta-feira, como você vê nessa imagem. Hoje, chuva mais forte só nessas poucas áreas que a gente vê aqui. Olha, parte do Amazonas e também de Roraima, leste de Alagoas e de Sergipe e lá no sul do Rio Grande do Sul. Por lá, uma frente fria está se afastando, mas ainda tem previsão de rajadas de vento. No Nordeste, chove por causa da umidade do mar e o vento quente e seco do interior deixa o tempo aberto em muitas áreas. No sul, uma alta pressão segura as temperaturas só hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus, enquanto em Floripa, 25, em Curitiba, 28, aqui em São Paulo, 30, 34 no Rio, 29 em BH, 27 em Salvador, 34 em Manaus e o calorão aqui entre o eixo Porto Velho, Cuiabá, Palmas e Teresina, Maju. Próximos dias. Próximos dias. Olha, amanhã volta a esquentar no Rio Grande do Sul e a chuva aperta no litoral norte da Bahia até o de Pernambuco. E até quinta-feira chove um pouco aqui no centro-oeste e bastante no sul. Teremos a terceira frente fria de agosto. Ela vai espalhar chuva e depois vem o frio.
Frio generalizado só no fim da semana que vem, mas a partir de quinta-feira já teremos queda brusca nas temperaturas. Em Presidente Prudente, São Paulo, por exemplo, depois de 40 graus na quarta-feira, máxima de 27 na quinta e com chuva. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, pouquinha chuva na quarta-feira, um pouco mais na quinta. De qualquer forma, é essa chuva que vai aliviar o calorão depois dos 40 graus. Olha, de segunda e terça-feira, aí teremos 29 na quinta, Maju. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana. Para você também. E a seguir, ex-ministros da Justiça e da Defesa divulgam uma carta contra o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a operação para levar equipamentos e atletas do Brasil para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Até já. Dez ex-ministros da Justiça e da Defesa dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer divulgaram uma carta hoje em que pedem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, rejeite o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, protocolado ontem no Senado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O pedido inusitado elevou ainda mais a tensão entre os poderes. Logo depois, o Supremo divulgou nota em que repudiou o ato do presidente da República e manifestou total apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista também ontem, no início da noite, o presidente do Senado se posicionou contrário ao pedido de Jair Bolsonaro e disse que não enxerga cenários jurídicos e políticos para a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Na carta, os ex-ministros classificam o pedido de impeachment como uma aventura política que visa perenizar uma crise institucional artificialmente criada e que deve ser coartada, eliminada em seu nascedouro. O texto afirma que é imperioso dar de plano fim a essa aventura jurídico-política, pois o contrário seria sujeitar o nosso judiciário a responder a um processo preliminar no Senado Federal para atender simples capricho do presidente que vem costumeiramente afrontando as linhas demarcatórias da Constituição. Os ex-ministros pedem o indeferimento liminar porque não há lastro probatório mínimo indicativo de materialidade da infração imputada. Com isso, afirmam, busca-se caminho que evite constrangimento indevido e conduza ao apaziguamento dos ânimos e à reafirmação do respeito e da confiança no Poder Judiciário e no Estado de Direito. A carta, assinada pelos 10 ex-ministros, deve ser enviada ainda hoje ao presidente do Senado. Que risada boa, ótimo, torcendo aqui. Gente, obrigada pela companhia, acabou por hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda.